Quando eu joguei Metal Gear Solid 4 pela primeira vez, ali no começo dos anos 2010, eu tive um sentimento estranho enquanto eu via a história se desenrolar. Por trás dos gráficos impressionantes para a época, sequências de ação e reviravoltas em cima de reviravoltas, havia uma certa tristeza, uma certa melancolia que eu não conseguia definir. Porém, com o passar dos anos, eu trombei com algumas ideias que deram forma mais concreta a esse sentimento. Metal Gear Solid 4 é assombrado pelo seu passado, pelos jogos anteriores da franquia. Nesse vídeo eu vou explorar como, tanto na sua história quanto na sua temática, esse jogo acaba rodando em torno de fantasmas dos Metal Gear anteriores. E mais importante, como isso não é uma falha ou um acidente, mas sim um pilar temático dessa obra. Meu nome é Agatha Recoso e aqui no Linhas de Fuga analiso livros, filmes e jogos buscando gerar discussões e criar novos caminhos a partir das análises dessas obras. Caso você goste e queira ver mais vídeos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Mas antes de mergulhar nessa parte fantasmagórica, por assim dizer, deixa eu contextualizar em linhas gerais a história do jogo. E não, eu não vou explicar toda a trama nesse vídeo, esse jogo é famoso por ter cutscenes de mais de 1 hora e a lore é tão enrolada que eu sinto que eu vou perder a minha sanidade mental se eu tentar fazer isso. Dito isso, eu vou entrar em spoilers, inclusive do final do jogo. Em Metal Gear Solid 4, nós controlamos Solid Snake, principal protagonista da franquia, já velho, inclusive aqui é apelidado de Old Snake. O seu objetivo principal é parar Liquid Ocelot, que na verdade é o Revolver Ocelot, personagem de jogos anteriores, que teve a mente possuída pelo Liquid Snake, que é o irmão do Snake que já tinha morrido, mas o Revolver Ocelot colocou o braço do Liquid Snake e possuiu a mente dele. Enfim, eu falei que essa lore era confusa e eu falei que eu não ia explicar isso. Ao longo dessa jornada para enfrentar Liquid, vamos passando por diversos lugares... Carro, passe carro, passe carro, passe carro, passe carro. Ao longo dessa jornada para enfrentar Liquid, vamos passando por diversos lugares do mundo, nos esgueirando por tropas inimigas e, nesse processo, descobrindo mais sobre o que está acontecendo atualmente no mundo de Metal Gear. E para a ideia que eu quero trazer nesse vídeo, eu vou me ater a 3 pontos aqui. A economia mundial passou a girar em torno da guerra. PMCs, organizações militares privadas, passaram a substituir os exércitos nacionais. A guerra virou meio que algo perpétuo, sem significado, longe da luta por uma bandeira ou um ideal. Os Patriots, uma organização formada por personagens de Metal Gear Solid 3, estava por trás de vários eventos que aconteceram ao longo da história do universo desse jogo. Sim, uma coisa meio teoria da conspiração. Só que por conta de conflitos internos, um deles criou uma série de IAs para reger o mundo. Resultado, as IAs estão regendo o mundo por conta própria, sem qualquer input dos Patriots. Elas são autônomas, elas fazem tudo isso sozinhas. Inclusive, todos os soldados possuem nanomáquinas que aprimoram seus sentidos, melhoram sua capacidade de combate, etc. Então, as IAs meio que conseguem controlar os corpos desses soldados em algum nível. E esse é um ponto um pouco mais genérico, mas Metal Gear Solid 4 puxa muito das tramas e personagens de jogos anteriores. Tem personagem que a gente achou que estavam mortos, ou então que tinham parado de lutar, e eles voltam nesse jogo. Cutscenes extensas retomam e elaboram ideias de jogos passados. E até as lutas de chefe ou são com personagens que estão voltando de jogos anteriores, ou são contra inimigos que referenciam explicitamente confrontos também de jogos anteriores. Em resumo, aqui a gente tem um tempo presente que parece uma constante inércia por conta da economia da guerra, e um passado que parece reger os caminhos que aquele mundo toma, seja por conta das ideias dos Patriots ou seja pelos personagens que retornam ao longo da trama. Mas fica a pergunta, e o futuro? Tem 2 conceitos do filósofo Mark Fisher que podem ajudar a explicar o sentimento, o assombro que eu falei lá no começo do vídeo. O primeiro é o lento cancelamento do futuro. A ideia é que a gente, enquanto sociedade, está perdendo a capacidade de imaginar futuros possíveis, e cada vez mais estamos nos atendo ao passado e refazendo-o. E o segundo é a assombrologia, esse na verdade criado pelo Jacques Derrida, mas elaborado pelo Fisher, que é essa ótica, essa capacidade de perceber elementos e obras do passado, ou na verdade os espectros delas, assombrando obras do presente. Tá, Agatha, mas isso não é só nostalgia? E é aí que esses 2 conceitos se ligam, porque na verdade a assombrologia não é uma valorização do passado em detrimento do presente. Não é só um na minha época era melhor, mas sim que nós nos agarramos ao passado, ou talvez seja o passado que se agarre a nós, porque os futuros que podemos imaginar foram cancelados e o presente parece eterno, como se a própria passagem de tempo tivesse sido bloqueada, ou então desacelerada.
se torna cada vez mais difícil imaginar uma possibilidade de ruptura, um futuro que possamos caminhar em direção a. Em Metal Gear Solid 4, o presente está nesse estado conceituado pelo Fisher. A economia da guerra parece eterna e, na verdade, as IAs dos Patriots controlam tudo, até mesmo os corpos dos soldados. Se em jogos anteriores da franquia os protagonistas e antagonistas lutavam por projetos de futuro, por ideais, agora não mais. Os futuros daquele mundo já foram cancelados. Desde o próprio Snake, que por conta de seu envelhecimento acelerado é apenas uma sombra do que era antes, passando pelos companheiros e antagonistas que refazem falas icônicas, cenas memoráveis, e até mesmo os flashbacks que aparecem em flashes curtinhos durante as cenas, como se fossem fantasmas, espectros. Dentre muitos exemplos que existem aqui, talvez um dos mais marcantes seja as batalhas contra as unidades Beauty and the Beast. Essas personagens foram traumatizadas, sofreram lavagem cerebral e foram colocadas em armaduras altamente tecnológicas. Cada batalha contra elas é uma referência a um chefe do Metal Gear Solid 1. Só que ao invés de parecerem apenas homenagens a um jogo clássico, essas batalhas têm uma dimensão perturbadora por conta das gargalhadas, gritos de desespero e de raiva dessas personagens profundamente traumatizadas. Parece uma luta contra fantasmas do passado que querem assombrar o presente. Aliás, ainda sobre esse ponto, eu queria deixar claro que apesar das batalhas contra as Beauty and the Beast serem tematicamente ricas, a forma que essas personagens são retratadas é bem problemática, desnecessariamente sexualizada e me deixou desconfortável na época, então imagina agora. Então fica de aviso para quem não jogou e tem vontade de jogar, mas também porque eu não me sinto confortável de comentar sobre esse ponto, sem deixar claro que essa foi uma decisão bem zoada por parte da equipe. A última batalha do jogo também é bastante assombrológica, um combate entre Snake e Liquid Ocelot, que, lembrando, é o Revolver Ocelot, mas com a personalidade do Liquid Snake. Dois personagens de jogos anteriores, Spectros em cima de Spectros. Na luta, os estilos de combate e maneirismos de Liquid Ocelot vão mudando para representar cada chefe final de cada jogo da franquia. E as barras de vida acompanham o mesmo, indo desde as barras do Metal Gear 1 até chegar nas barras de vida do Metal Gear 4. Claro que existe um aspecto de homenagem, de nostalgia aqui, mas em outros pontos esse momento do game foge bastante disso. Por exemplo, os dois personagens estão ficando cada vez mais cansados, sendo sustentados, se mantendo de pé apenas pelas injeções de nanomáquinas. Nesse ponto da trama, na verdade, o conflito já foi resolvido e eles só estão brigando por conta da rivalidade deles. E por fim, os flashbacks de cada chefe final, aquelas cenas meio espectrais que eu falei anteriormente, vão aparecendo à medida que as fases avançam. Tudo isso contribui para dar um tom melancólico à luta, como se esses dois personagens fossem figuras de um outro tempo que não pertencem mais ao presente, mas insistem em se agarrar a ele. Daria para falar de vários outros momentos do jogo aqui. O retorno a Shadow Moses Island, que é o cenário do Metal Gear 1, evoca bastante esses sentimentos também. É o mesmo local, mas agora abandonado, patrulhado apenas por máquinas, uma ruína, um fantasma de algo que já foi. E novamente, sim, também é uma nostalgia, mas uma que enfatiza a algia, do grego algos, a dor, não causada apenas pela impossibilidade de retornar ao passado, mas sim porque não consegue se vislumbrar novos futuros, contar novas histórias. Em relação a esse tema, o final do jogo traz uma conclusão satisfatória, apesar de agridoce. As IAs são deletadas, a economia da guerra é parada e os membros que ainda restavam dos Patriots, que, lembrando, lutavam por futuros já cancelados, são mortos. Tanto o mundo quanto o Snake agora estão livres, mas muitos soldados sentem a abstinência das nanomáquinas, e não está claro o que aquele futuro vai ser. Porém, pelo menos agora há a perspectiva, o desejo de um novo futuro. Como Snake diz no último diálogo do jogo, antes dos créditos rolarem, sabendo que possui apenas poucos meses de vida e que não precisa mais lutar por nada, ainda tem uma coisa que eu preciso fazer: ver essa era acabar, ver o que o futuro nos trará.